E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já falei no vídeo de ontem, né, que esse ia ser um quadro novo que eu vou fazer aqui no canal, onde eu vou pegar um artigo científico, né, da odontologia e vou dissecar ele, tá? Então eu vou começar a fazer vídeos agora, pegando artigos científicos e mostrando o que esses artigos falam na introdução, o que eles falam na discussão, nos resultados, na conclusão, e a gente vai discutir melhor aí um pouquinho o tema, né, desse artigo. Eu tô fazendo isso porque na época que eu tava na faculdade, eu queria ler um artigo por semana, eu queria ter mais contato com vários outros temas, né? Porque na faculdade a gente tem aquele conhecimento que é meio padronizado, linear, né? Mas eu queria me informar de alguma outra maneira e ler artigos, né? Acho que era a melhor maneira para fazer isso. Então eu me propus a ler artigos, né? Um artigo por semana. Só que depois da segunda semana, eu já acabava parando de fazer isso, porque eu estava envolvido com coisas da faculdade, era muito puxado, muito corrido, muito cansativo. Então o tempo que eu tinha depois de voltar da faculdade, estava estudando para alguma prova, estava fazendo algum trabalho, estava envolvido com alguma outra coisa, e dificilmente aí sobrava tempo para ler algum artigo, quando sobrava eu estava exausto. E a mesma coisa aconteceu depois que eu me formei, tá? Me formei e fui trabalhar 12, 14 horas por dia. Chegava em casa exausto e a última coisa que eu queria saber era de ler um artigo. Então eu acho que o conteúdo em vídeo facilita demais, tá? O entendimento das coisas é um tipo de conteúdo que pode ser transmitido de uma maneira que não é cansativa, não é estressante. Então eu acho que esse conteúdo aqui vai ser muito importante para você, vai te agregar muita coisa mesmo como dentista ou futuro dentista. E se eu tivesse esse tipo de vídeo, né, na minha época, se tivesse algum canal que fizesse esse tipo de conteúdo, iria facilitar bastante para mim aí a tarefa, né, de estudar um artigo por semana. E esse vídeo aqui vai ser pra ti que tá na faculdade o dia todo, vai ser pra ti que trabalha sem parar, chega em casa exausto. Então esse conteúdo aqui vai fazer com que tu tenha contato aí com outros temas de uma maneira simples, fácil e tranquila. É claro, né, como eu vou falar de artigos, são vídeos que às vezes ficam um pouquinho pesados e tudo mais, mas, cara, tu assiste às vezes 3, 4 capítulos no seriado no Netflix, sei que é pra descansar e tudo mais, a gente precisa disso, mas às vezes tu assiste 3, 4 capítulos no seriado no Netflix em um dia, mas eu acho que tu consegue aí tirar 15, 20 minutinhos da tua semana pra ver um vídeo desse e ampliar aí o teu nível de conhecimento. Então, para esse primeiro vídeo aqui, eu peguei um artigo que fala um pouquinho sobre atendimento de crianças. Ele não é voltado para odontopediatria especificamente, tá? Então, se tu não é odontopediatra, assiste esse vídeo aqui que também vai te ajudar bastante. Mas é um artigo que vai falar sobre atendimento, né, de crianças. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo aqui, queria pedir para você se inscrever no canal. Assim tu fica por dentro dos próximos vídeos. Também faz parte aqui da comunidade do Arriba Dentista, tá? A gente é mais de 2.300 pessoas discutindo odontologia, falando de dicas de odontologia, fazendo aulas para dentista, agora falando sobre artigos também. Seria muito legal ter você aqui com a gente. Se quiser ter um contato melhor comigo, me escreve um comentário ou me segue no Instagram, me envia uma mensagem por lá também, que eu leio, respondo tudo. Então agora, né, vai passar na tela aí os principais dados desse estudo. Ele foi um artigo que foi feito em inglês, feito na Austrália, e o título vai estar na descrição também. Mas traduzindo, esse título fica Rastreamento ocular na odontologia. O que as crianças reparam quando vão ao dentista. É claro que eu não estou traduzindo isso direto aí no pé da letra. Também tu pode achar outras formas de traduzir isso, mas esse foi o jeito que eu achei para traduzir esse título. Mas basicamente o que esse artigo fez foi pegar várias fotos de dentistas que estavam vestidos, né, de um jeito bem diferente, dentistas que inclusive a aparência pessoal deles eram bem diferentes. O autor do estudo usou uma câmera de rastreio ocular para ver para onde as crianças olham quando têm o primeiro contato com o dentista. É claro que eu vou explicar isso melhor, mas agora a gente vai dissecar esse artigo aí em partes. Então, o autor dividiu esse artigo em introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Então a gente vai começar, claro, pela introdução. E a introdução começa falando sobre a ansiedade que as crianças têm quando vão ao dentista. Inclusive, hoje é conhecido que cerca de 9% das crianças que vão no dentista, elas sentem esse medo, elas se sentem ansiosas pelo simples fato de aparecer no consultório. Inclusive, existem estudos que mostram que esse medo pode vir de uma primeira consulta no dentista, que não foi agradável, ou de vários outros fatores relacionados à própria criança, como idade, personalidade, emoções, situação de saúde bucal, cultura e até o ambiente familiar. E muitas vezes, claro, isso não está nem no artigo, mas eu falo por experiência própria, tem crianças que simplesmente têm medo
de ir no dentista porque algum amigo, ou o pai ou a mãe, ficam falando coisas como, ah, não vai doer nada, ah, o dentista não vai te dar injeção, pode ficar tranquilo. Ou as pessoas simplesmente põem medo na criança, falando que o dentista dói, que o dentista machuca e tudo mais. Isso faz com que a criança tenha um medo, tenha um trauma, antes que ela tenha qualquer tipo de contato com o dentista. E por causa disso, para que o dentista consiga dar a volta na situação, né, existem várias técnicas de controle de comportamento que são usadas na odontopediatria, mas mesmo assim, quando a criança se comporta de uma maneira agitada, não muito cooperativa, o dentista geralmente perde um tempo considerável aí no tratamento e que às vezes esse tratamento nem é feito. Então é muito interessante conhecer o que desencadeia esse tipo de comportamento, conhecer o que as crianças olham quando vão no dentista, para que a gente consiga evitar ao máximo, né, a manifestação e a criação desse tipo de fobia. Mas, na introdução, o artigo continua falando que, mesmo que isso seja muito importante, ainda existem poucos estudos que vão avaliar aí o aspecto psicológico de uma criança quando ela vai no dentista. Mas, uma das coisas que a gente sabe no geral, na psicologia no geral, é que a primeira impressão é extremamente importante quando se conhece alguém. Isso não é diferente com uma criança, quando essa criança vai no dentista. Então, quando tu conhece uma pessoa, tu tá avaliando ela de alguma maneira, mesmo que tu não esteja julgando ela conscientemente, mas tu avalia ela de uma maneira no geral. Isso não é diferente com crianças, e as crianças também fazem isso, elas fazem isso quando são atendidas por você. E essa primeira impressão é muito importante para formar um relacionamento positivo com a criança, que vai ser essencial para que ela confie no dentista e fique tranquila durante o tratamento. E a principal dúvida que o autor levanta na introdução, né, e que é o principal tema desse artigo, é: o que a criança olha quando ela conhece o dentista? Ela olha para a roupa dele, para o rosto, para o cabelo, para o sapato? Então foi para tirar essa dúvida que o estudo surgiu, e para que os dentistas saibam, né, para onde as crianças olham quando estão sendo atendidas, quando conhecem o dentista. Como eu já disse, né, de alguma maneira, os dentistas possam aí trabalhar isso do melhor jeito possível para diminuir o medo e ansiedade que as crianças têm, né, quando tiverem aí o contato com o dentista. E depois, mais para o final ali da introdução, o autor começa a falar da tecnologia que eles usaram, né, para rastrear o olhar da criança. Eu vou falar isso melhor, detalhadamente, tá, mais para frente aqui nos materiais e métodos. Mas, para esse estudo, eles usaram um tipo de câmera que mostra exatamente o que a criança está olhando, e o computador mostra o que mais está atraindo a atenção da criança. A gente aqui no Brasil, né, eu acredito, não que eu saiba pelo menos, mas eu acho que a gente não tem muito contato com esse tipo de tecnologia, mas esse tipo de câmera é muito usada, é muito comum de ser usada em casos de crianças com autismo e outros problemas neurológicos. Então foi esse tipo de câmera que eles usaram para fazer esse estudo. E para acabar essa parte da introdução, o autor destaca que até agora, né, não existem estudos que mostravam que as crianças olham especificamente quando elas vão no dentista. E é exatamente esse o objetivo do estudo, que inclusive eles começaram testando a hipótese de que não existe diferença nenhuma entre a fixação de uma criança para a roupa do dentista e para outras partes do corpo do dentista que ficam expostas, como braços, cabelo, boca, nariz e olhos. Então essa hipótese parte do ponto de que a atenção para a roupa e para o corpo do dentista é a mesma. Depois de testar essa hipótese, eles decidiram ver para onde as crianças mais fixavam o olhar. Se era na roupa do dentista, como se elas tivessem a atenção chamada por algo no bolso, na camiseta do dentista, na gravata e tudo mais, ou se era no rosto dele, como na bochecha, orelhas, nariz, olhos, testa, boca. Então a gente vai falar agora um pouquinho dos materiais e métodos, né? Que é a parte que vem logo depois da introdução. Nessa parte de materiais e métodos, o autor fala aí como foram selecionados os participantes, fala um pouquinho melhor do equipamento, e é sobre isso que a gente vai estar discutindo agora. Então, logo depois que o autor conseguiu a liberação do Comitê de Ética australiano, ele fez a seleção dos participantes. E a amostra que ele usou tinha 40 crianças com idades entre 4 e 12 anos, e as crianças escolhidas eram totalmente saudáveis, não tinham nenhum problema de saúde e nada relacionado a síndromes ou alguma alteração neurológica. E das 40 crianças, 21 eram meninas e 19 eram meninos. E 22 tinham idade entre 4 e 9 anos, enquanto as outras 18 tinham idade entre 10 e 12 anos.
Essa parte aqui eu vou resumir bastante pra ti, tá? É a parte de equipamento, não adianta eu me estender muito nisso. Mas o que tu tem que entender é que eles usaram uma câmera de rastreamento, que rastreia o olhar da criança. Isso permitiu que os pesquisadores vissem ali para onde a criança mais olha, né? Quando via a foto do dentista. Então eles escolheram essa câmera Tobii X260 e a tecnologia dela funciona exatamente da maneira que está aparecendo nesse slide aí, tá? Principalmente nesse estudo foi esse tipo de rastreio que eles escolheram, né, para analisar e para divulgar também nos resultados, que foi um rastreio através de mapas de calor. Eu acredito que essa câmera ela tem um outro tipo de rastreio, que ela mostra exatamente o ponto que a criança está olhando, mas nesse estudo aí eles focaram mais na formação desses mapas de calor, igual tu pode ver aí na foto da direita. E daí na foto da esquerda, né, a gente tem o modelo de câmera que foi usado. E só uma coisa que eu achei que eles podiam ter mudado de alguma maneira, remanejado nesse estudo, é que eles usaram 10 fotos de dentistas vestidos, né, de maneira diferente, dentistas que tinham uma aparência diferente entre si. Mas quando eu peguei esse estudo para ler, eu achei que eles realmente tinham usado dentistas, né, de verdade, assim, que estavam presentes ali junto com as crianças, mas eles escolheram fotos, eu acho que isso facilitou bastante para eles, mas mesmo assim o estudo continuou bem interessante. Então eles pegaram 10 fotos de dentistas, né, e eles passaram essas fotos em sequência para as crianças. E antes de começar o estudo, cada participante passava por uma calibração do equipamento, e depois o participante tinha contato com cada uma dessas fotos, que apareciam 5 segundos na tela. Que principalmente eles queriam avaliar essa primeira impressão aí que as crianças tinham quando conheciam o dentista. Então desse jeito eles conseguiram vários dados aí suficientes, né, para produzir um mapa de calor que mostra exatamente a fixação e a concentração da criança com o passar do teste. Então agora a gente vai para a parte dos resultados desse estudo, que também foram bem interessantes aí. Então, para todas as imagens usadas, os mapas de calor mostraram que as crianças se concentraram mais nos rostos dos dentistas. E só depois de olhar para a face ali, para a cara do dentista, elas olhavam para a roupa deles no geral. E além disso, o período de tempo que as crianças ficavam olhando para os rostos dos dentistas era maior que o período de tempo que elas ficavam olhando para a roupa deles. E a região no rosto que elas mais focaram, que mais chamava a atenção das crianças, foi a área em torno da boca do dentista. Essa região foi focada em um maior número e também por mais tempo do que os olhos. Inclusive, o rosto foi mais focado, até no caso que o dentista estava vestido ali de Superman, até no caso da foto número 3, que o dentista tinha uma gravata bem chamativa. Mas apesar do rosto chamar mais atenção do que esses fatores de distração nas roupas, esses fatores realmente aí aumentavam um pouquinho o tempo, né, que a roupa chamava a atenção da criança. Então o principal foco foi o rosto, mas se o dentista tivesse alguma coisa na roupa que chamasse um pouquinho a atenção da criança, o tempo que a criança focava na roupa aumentava um pouquinho, mas o foco no rosto ainda era maior mesmo assim, tá? Então tá aparecendo na tela aí os mapas de calor, né, para onde as crianças mais olhavam quando viam a foto do dentista, e como tu pode ver, o rosto realmente foi a região mais focada. Se tu quiser olhar melhor essa foto, só pausar o vídeo aí, mas agora a gente vai para uma outra tabela que é bem interessante. Então, aqui nessa tabela, ela mostra que teve um número maior de crianças que olharam para o rosto do dentista do que para a roupa em si, mas esses números, mesmo assim, são bem parecidos. Mas, se a gente comparar na face especificamente, o número de crianças que olharam para a área em torno da boca do dentista foi muito maior do que o número de crianças que olharam para os olhos deles. Só que aqui na tabela 2 a gente tem um outro dado bem interessante, que apesar do número de crianças que olharam para a face do dentista ser mais ou menos parecido com o número de crianças que olharam para a roupa dele, claro que a criança analisava sempre os dois aspectos, ela vai olhar para o rosto, depois vai olhar para a roupa, então por isso que deu números parecidos. Mas como tu pode ver nessa tabela, as crianças ficaram mais tempo olhando para o rosto dos dentistas. Principalmente na foto número 1, onde as crianças ficaram olhando em média quase 3 segundos para o rosto do dentista. Então, agora a gente vai para uma das partes mais importantes desse vídeo aqui, que é a discussão dos resultados. Onde a gente vai discutir aí, né, todos esses resultados aí que eu mostrei antes. Então o autor começa falando de novo que esse foi o primeiro estudo a rastrear a visão das crianças na odontopediatria, mostrando onde está realmente a atenção das crianças quando elas vão no dentista. E isso era algo que ninguém sabia
durante décadas. E os resultados que eles conseguiram mostraram que as crianças ficavam mais tempo olhando para o rosto do dentista. E esse tempo olhando para o rosto era bem maior do que o tempo que elas ficavam olhando para as roupas deles. Mas aquela hipótese, então, que eu falei lá no início do vídeo, que a atenção para a roupa e para algumas partes do corpo era a mesma, caiu por terra. Isso aí eles viram que não era verdadeiro. E quando as crianças olhavam para o rosto, elas focavam principalmente na área em torno da boca. E por isso, os resultados mostram que a expressão facial do dentista e principalmente o sorriso é mais importante para as crianças do que a roupa em si. No geral, inclusive você fica mais atraído, né? Tu simpatiza mais com uma pessoa quando ela sorri, quando ela ri. E também com as crianças, isso não muda. Então uma expressão facial leve, com um sorriso, isso pode facilitar, pode ajudar no contato com a criança. E deixar a aproximação e o desenvolvimento da confiança algo mais simples. Isso inclusive foi a conclusão do autor para qualquer uma das crianças que participaram do estudo, independente da idade. Eu acredito, né, que quando a criança ela olha para o dentista a primeira vez, ela tem aquele primeiro contato, ela está tentando decifrar aquele dentista de alguma maneira. Ela está se perguntando, quem é essa pessoa? Será que ela está fingindo? Será que ela está escondendo alguma coisa de mim? Então eu acho que por isso a roupa ela não chama tanto atenção quanto o rosto, né? Quanto a expressão facial do dentista. Porque a criança ali ela está tentando decifrar o dentista de alguma maneira. E a expressão facial para ela fala mais do que a roupa que ele está usando. Porque a gente pode ter uma pessoa má, uma pessoa ruim, vestindo uma roupa de super-homem, por exemplo. Então eu acredito que a criança sabe disso e ela foca mais no rosto. E daí o autor acaba a discussão, passando questões técnicas de novo do estudo, de como ele foi feito, em relação à câmera, processo de calibração também, não vou me estender nisso. Mas no último parágrafo, ele lembra que as crianças que não cooperam no dentista, elas não são crianças problemáticas, não são crianças horríveis, mas sim crianças que têm uma personalidade, uma necessidade e um problema que necessita de conhecimento e atenção especial do dentista para ser resolvido. E no final desse mesmo parágrafo, ele fala que o entendimento de onde vem e como funciona a fobia de crianças e adolescentes ao dentista, o entendimento disso pode facilitar, o atendimento dessas crianças e ajudar os dentistas a fazer com que a visita das crianças no consultório seja algo divertido ou, no mínimo, algo tranquilo, em que o dentista consiga interagir com a criança e fazer o tratamento necessário sem maiores problemas. E a conclusão desse estudo é algo que eu já falei milhares de vezes, mas, como eu dividi o vídeo dessa maneira, eu vou falar de novo. Mas o estudo concluiu que as crianças fixam mais nos rostos dos dentistas, principalmente na região próxima à boca. E que apesar dessa atenção da face ainda ser maior, fatores de distração presentes na roupa, como gravatas, canetas, camisetas diferentes, roupas diferentes, isso chama um pouquinho mais a atenção da criança, mas mesmo assim a atenção dada para a face, para a expressão facial ainda é maior. Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo desse quadro aqui no canal. Espero que tenha te ajudado, espero que tu tenha gostado. Se tu acha que eu posso mudar alguma coisa, se tu acha que eu tenho que acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários. Eu adoro quando vocês fazem aí críticas construtivas, que trazem alguma coisa aqui pro canal. Tô sempre procurando melhorar os vídeos, sempre procurando trazer coisa nova, e é muito importante a tua opinião também. Então se tu quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.